O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 10 dias para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Assembleia Legislativa Paulista se explicarem sobre a lei que criou o programa cívico-militar no Estado. A decisão ocorre depois de o PT pedir ao STF a suspensão cautelar da lei aprovada pela LESP e sancionada pelo governador. O partido alega que a lei traz risco de dano à ordem democrática. Na petição, o PT declara que a revogação da lei evitará prejuízos sociais e econômicos. Antes do PT, o PSOL ingressou com uma contestação no STF a respeito da criação do modelo de ensino. A sigla afirmou que o projeto pode causar a usurpação da competência federal em determinar as diretrizes de educação do país e o desvio de função de policiais militares que administrarão as unidades. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos aqui com você os nossos comentários desta terça-feira, dia 25 de junho, Piotto. E segundo o governo de São Paulo, o projeto das escolas cívico-militares, que foi aprovado aqui na LESP, o plano aqui do Estado é implantar 100 escolas até 2025. E chama atenção a alegação do PT, que apresentou essa ação de alegar que a lei traz risco de dano à ordem democrática, a implantação aí de escolas cívico-militares. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo. É um devaneio, e um mero jogo político. Não tem nenhum fundamento a alegação do PT e tampouco a do PSOL, que também está sendo analisada e você mencionou aí já no Supremo. Augusto, boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos lá, na decisão lá do presidente Lula lá atrás, ele extinguiu as escolas cívico-militares. Não há proibição, não ficou esse sentido da decisão do presidente claro. Até porque, vamos lá, há escolas cívico-militares no Amazonas, os estados que decidiram manter ou fazer uma breve readequação. Mas está lá, estado do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Amapá, Tocantins, Acre, Paraná e Minas Gerais. Então, esses estados estão todos ilegais. Não, não estão ilegais. A educação é sempre, sim, há determinações que vêm do Ministério da Educação, no plano federal, mas quem atua na educação não tem escola federal para ensinar aluno no primeiro ano de escola. O município ou o estado, sempre foi assim. E as escolas não mexem na grade curricular. O que as escolas fazem é colocar uma coisa que os pais estão não só autorizando, como estão querendo para os seus filhos. Porque na primeira oferta de escola cívico-militar pelo Brasil, teve fila de pais. Bem, se eu tenho um Estado oferecendo um modelo de escola em que os pais fazem fila para colocar seus filhos, o Supremo vai se meter neste assunto, mas tudo bem, tudo vai parar no Supremo. Já há uma dissidência saudável agora, uma divergência e uma dissidência, ambas do Supremo, do ministro Luiz Fux, em relação a esse ativismo judicial. A gente vai falar sobre esse assunto depois. Mas se não há alteração no currículo, a escola cívico-militar não vai deixar de ensinar matemática, não vai deixar de ensinar língua portuguesa, nem geografia e tudo mais. Até porque a grade curricular é uma decisão, sim, esta vem do governo federal. A forma como se aplica isso... Então tem escolas, por exemplo, particulares que têm lá um currículo que privilegia determinada área. Elas estão ilegais? Não, se elas não deixarem de ensinar matemática de acordo, e língua portuguesa e as outras disciplinas, de acordo com a grade que está aprovada lá pelo Ministério da Educação. Nós estamos vendo uma perda de tempo porque isso é um jogo político, é meramente um jogo político do que era a oposição no governo Bolsonaro e hoje está no governo. A pergunta que se faz é, o modelo de escola que está aí está sendo eficiente? Não, não está sendo eficiente. É efetivo? Também não é efetivo. Agrada os pais, os alunos e o país, do ponto de vista de formar bons jovens com boa educação para o futuro? Não. Então, qual é o problema de alguém proporcionar ou propor um novo modelo? Que tem dado certo porque as notas têm sido melhores também nessas escolas. Bom, o jogo político está se sobrepondo nesse momento. Espero que o Supremo tenha o discernimento de ou simplesmente negar qualquer provimento a esse desejo do PSOL e do PT, ou simplesmente decidir em favor das escolas cívico-militares.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, nós trouxemos aqui a informação dessas ações apresentadas aí pelo PSOL e pelo PT, o qual aí o ministro Alexandre de Moraes está dando 10 dias para manifestação do governador aqui, Tarcísio de Freitas, e também para a Lespe, mas vale lembrar, queria trazer mais essa informação, que a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que é um órgão ligado ao Ministério Público Federal, também apresentou uma representação no início do ano, alegando a inconstitucionalidade desse projeto de lei de escolas cívico-militares. Quer dizer, tem um grupo aí que entende muito diferente aqui do que definiu e decidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e outros estados, como bem trouxe o Piotto. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, o Piotto desenhou, né? Na verdade, ele não explicou, ele desenhou o que está acontecendo. Agora, eu acho que nós já podemos trocar o nosso nome, porque de República Federativa do Brasil, de federativo, de federalismo, de federalista, nós não temos absolutamente nada. Seja em relação às assembleias estaduais, ou em relação às decisões dos estados, dos municípios, em relação à pirâmide tributária, os impostos, 60% vai para Brasília, 25% para os estados, 15% para mais de 5.700 municípios, se eu não me engano, seja nas decisões culturais, esportivas, sejam nas decisões eleitorais, por exemplo. A gente sempre traz aqui o caso do TRE do Paraná, que autorizou a candidatura do Dallagnol, e depois ela foi completamente impugnada, não a candidatura, mas a vitória, o posto de deputado, ele foi cassado pelo TSE. Ou seja, deixa só Brasília decidindo tudo. Para que federalismo? Para que estado, município? Para que status de estado? Para que isso? Não tem, é o cidadão sem autonomia. É por isso, Paula, que a gente fala tanto dos Estados Unidos aqui, porque antes de um absurdo, de um decreto presidencial, antes de um absurdo, alguma ilegalidade, inconstitucionalidade ser cometida em Washington, até aquilo chegar aqui no meu condado, na Califórnia, são tantos filtros, é o verdadeiro federalismo. Mas Ana, mas aí você está trazendo os Estados Unidos, não dá para comparar com o Brasil, mas nós temos no nosso nome República Federativa do Brasil, nós temos um pacto federativo e isso não está sendo respeitado. Até quando? Mais uma vez, nós vamos devolver a pergunta para o Congresso. Até quando os senhores permanecerão em absoluto estado de uma acomodação, não se importando com isso, porque isso fere as pessoas que estão nos seus estados, nos seus municípios, não é Brasília. Havia uma ideia muito importante por trás daquilo que o presidente Bolsonaro falava. Mais Brasil e menos Brasília. É exatamente isso. É o cidadão pedindo que as coisas sejam mudadas à sua volta, escolas, sejam assuntos escolares, sociais, econômicos, dependendo do que ele está vivendo ali, no seu município, no seu estado. Não é Brasília que vai entender o que cada município, o que cada estado precisa. Isso é autoritarismo. Isso não é federalismo. E nós precisamos, ou mudamos de nome, tiramos República Federativa do Brasil, deixa só Brasil, então, né? Tão parecido com Brasília, deixa só Brasil. Ou nós brigamos para que o nosso federalismo, que não é igual ao americano, mas que existe algum federalismo, para que ele seja respeitado.
Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Se o ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias aí para o governador Tarcísio explicar esse projeto, é porque acatou a ação aí direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Ou seja, aceitou a ação e agora está pedindo explicações ao governador. Lembrando que quantos estados, Piotr? São mais 10? Mais 10 estados. 10 estados já têm aí escolas cívico-militares em funcionamento, sem a necessidade aí desse confronto e da judicialização. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Só no Brasil, né, pode acontecer uma coisa dessas. Os devotos de um presidente da República que não sabe ler nem escrever são contra, aí coerentemente, a abertura de escolas. Qualquer escola é bem-vinda num país que tem 15 milhões de analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais que incluem o presidente da República e vários chefes aí do PT. Eu sou do tempo em que a gente sabia que os alunos de colégios militares, como Pedro II no Rio, e dos colégios jesuítas, entravam com muito mais facilidade nas faculdades, venciam ali nos vestibulares, exames vestibulares, pelo bom preparo. São colégios que todo mundo queria cursar. Agora, o ministro Moraes tem meia hora para dizer por que ele é contra a abertura de escolas. O Brasil está com escolas demais. Quer dizer, ele foi presidente do TSE, devia ter proibido então, a candidatura de um homem que se orgulha por não ter frequentado escolas por preguiça, que é o caso do Lula. Lula não foi vítima da pobreza, não, foi vítima da preguiça, como ele diz numa entrevista ao Flávio Rangel. Tem o vídeo. Agora, o Silvio vive sugerindo, com toda a razão, que os ministros que querem dar palpite em política se candidatem a deputado, senador, tal. Eu acho que os deputados que vivem recorrendo ao Supremo deveriam prestar concurso de ingresso da magistratura e vai ser juiz e vai decidir essas coisas. Eles recorrem ao Supremo depois de cada derrota, depois da implantação de qualquer medida aí que os desagrade. Precisa parar com isso. Eles não são representantes do povo. Tá? Eles são estafetas aí que ficam levando recados, né, correspondência aí para o Supremo. E ministro chega, dá 10 dias aí para explicar a criação de uma escola. Isso aí é prazo. Até mais curto que se deve dar a quem fecha escolas e a quem não frequenta. Dá 10 dias para o Lula explicar porque que não sabe português. Não, fica nessa conversa aqui, dando prazo e tal. Precisa parar com isso, com esses que estimulam o ativismo judicial, com juízes que deliberam sobre tudo, e contra essa besteira de não querer a criação de escolas que eles acham que vão formar militares golpistas. Isso é prova de analfabetismo também, desses emissários que vivem na porta do STF, né, levando recados do PSOL e do PT. Bom, agora 18 horas em ponto, quero fazer um convite, você que está nos acompanhando aqui em Oeste Sem Filtro, você que está chegando agora, grava um vídeo aqui, manda para a nossa produção, nós queremos saber como você assiste o nosso programa todos os dias, quem te acompanha aí nessa jornada diária, sempre a partir das 5h45 da tarde. É só gravar um vídeo na horizontal de até 30 segundos, não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. O número do WhatsApp está aqui na tela, é o 11 99 201 2487. A gente está aqui aguardando o seu contato. Piotr, você quer comentar alguma coisa? Posso só mencionar um artigo Diga. constitucional?
O PT e o PSOL estão reclamando de escolas que têm dado resultado melhor do que as outras escolas. Se o artigo 205 da Constituição diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A escola atual está conseguindo fazer isso? Bom, então é essa que está inconstitucional. Não por desejo próprio, obviamente, mas por ineficiência. Então, esta precisa ser melhorada. Daí, obviamente, a colaboração da sociedade ou de novas propostas para melhorar, digamos, a escola brasileira. Posso lhe dizer claramente o que está muito claro, o que para mim é muito evidente, é porque a proposta está em São Paulo. Se outros estados têm escolas cívico-militares, é uma questão meramente política eleitoreira, dada a popularidade e o sucesso da gestão do Tarcísio de Freitas em São Paulo. E como, obviamente, um potencial candidato em 2026. É só com isso que o PT e o PSOL estão preocupados, mais nada. Vamos falar aqui o português mais claro aqui. Porque com a educação eles nunca tiveram preocupados.